da Associação Novos Paradigmas, é convidado do 1820. Boa tarde, bem-vindo. Que soluções é que existem para evitar que a segurança social entre em falência a médio prazo? Nós achamos que, fundamentalmente, três ordens de propostas. Uma delas tem a ver com propostas alternativas de financiamento da segurança social, o problema de evitar desperdícios e racionalizar bem a despesa, e um terceiro, cuidar a médio prazo, 20, 30, 40 anos, daquilo que é a natalidade e a renovação das gerações. Hoje, em Portugal, como em muitos países da Europa, a segurança social é sustentada fundamentalmente pelo trabalho, pelos trabalhadores, que descontam, eles e as suas empresas que os empregam, 34,75% para sustentar o Estado Social e a Segurança Social. Mas há muita riqueza que é produzida no país que não dá este contributo, porque nas últimas décadas, com o avanço da informática, com os robôs, com a modernização tecnológica, há empresas no país e no mundo, de uma forma geral, mas em Portugal, que produzem muita riqueza com muitos poucos trabalhadores, ou seja, contribuem muito pouco para a segurança social. Exemplos de outras fontes de riqueza? Exatamente, basta pensar, por exemplo, deixe-me dar um exemplo, a Auto Europa contribui com uma fatia muito grande para o PIB nacional, emprega só umas milhares de pessoas. A Célia só Porcel, na Figueira da Foz, com 700 trabalhadores, produzem 700 milhões. Com 700 trabalhadores, 700 milhões. Cada trabalhador produz 1 milhão. Numa qualquer outra empresa média em Portugal, isto significaria que agora preciso 40 trabalhadores para produzir este mesmo milhão. E se nós pensarmos, por exemplo, nas energias renováveis, as duas maiores empresas do distrito de Coimbra de energias renováveis produzem 55 milhões e na sua folha dizem 0 trabalhadores. Por isso, com estes 55 milhões, não dão nenhum contributo para a sustentabilidade da segurança social, nem daquilo que é o Estado Social. E repare, de que forma é que então poderiam dar esse contributo? Se houvesse um imposto sobre estas empresas de alta tecnologia que produzem grande riqueza, para já não falar da especulação financeira, e que não dão nenhum contributo para o Estado Social, se houvesse um pequeno imposto sobre elas, nós enriquecíamos o Estado Social e podíamos até baixar a taxa social única naquelas empresas de mão de obra intensiva que podiam embaratecer os seus custos, tornarem-se mais competitivas. Mas quando vemos que há muitas empresas a fugir de Portugal por causa da excessiva carga fiscal, faz sentido um novo imposto? Faz sobre estas empresas porque elas não fazem nenhum contributo, enquanto que as outras contribuem com 34,75€, elas não contribuem. Imagine só, o exemplo que lhe dei, as duas empresas maiores do distrito de Coimbra nas energias renováveis produzem 55 milhões. Bastava que dessem um contributo de 5,5 milhões desta faturação, 10%, e se isso fosse canalizado para a área social, o que é que aconteceria? Por exemplo, permitiria que a Segurança Social sustentasse, pagasse instituições privadas de seguridade social com as regras que hoje existem, lares para 480 idosos, que empregariam 240 pessoas. 240 pessoas que assim não têm emprego e passariam a pagar 34,75€ sobre o seu ordenado. Por isso, uma pequena utilização desse dinheiro que está a fugir ao seu contributo normal, até porque as empresas têm esta responsabilidade, contribuem também para o bem-estar da comunidade onde se inserem, permitiria criar muito emprego no país. E hoje um dos grandes problemas que nós temos em Portugal é o problema do emprego. Ir buscar outras formas de financiamento permitiria baixar, como disse há bocado, a taxa social única a médio prazo das empresas de mão de obra intensiva que se tornavam mais competitivas, que podiam produzir mais, no sentido de nós aumentarmos as exportações e reduzirmos as importações. E, por outro lado, permitiria criar muito emprego, é aquilo que falta no país, porque nós temos centenas de milhares de pessoas desempregadas. É um problema gravíssimo. E quando nós falamos de centenas de milhares, temos que pensar que cada uma dessas pessoas pode ser como eu, como a senhora, como muitas pessoas que estão a apoiar esta emissão, que estão no desemprego. São pessoas que estão em causa, não são números. E nós temos que cuidar hoje de dar resposta ao desemprego em Portugal. Jaime Ramos, para além desse ponto relativo ao financiamento da Segurança Social, apontou também um outro que tem a ver com despesas e desperdícios. Onde é que aqui se poderia alterar o estado das coisas? E também falei da natalidade, mas, sim, mas estou a ir por pontos, todos nós sabemos que em Portugal há pensões milionárias. Há pessoas que acumulam reformas que são escandalosas para a situação do país. Nós sabemos que até os mais altos figuras do Estado não recebem o seu ordenado e vivem das reformas de aposentações que têm. Isto mostra que há aqui uma situação muito injusta e é preciso que isto seja corrigido no sentido de não haver, por parte do Estado, que não continue a assumir estas pensões muito elevadas, que racionalize os seus gastos para conseguir dar maior satisfação, nomeadamente às pessoas que estão mais próximas da pobreza ou da fome, que nós temos que resolver, mais aqueles que estão a questão das pensões mais elevadas seria apenas um sinal, não iria contribuir de todo com um grande peso para aquilo que tem a ver com a redução efetiva da despesa, ou pelo menos com o peso que isso importaria para os custos da Segurança Social?
Não é tanto assim, porque grão a grão a galinha enche o papo e tudo nós devemos cuidar. Ainda há bocado lhe falei que só aqueles 10% daquelas duas empresas, que são só 5,5 milhões, que não são nada numa autoestrada, que são nada numa grande infraestrutura, permitiria dar uma resposta a 480 idosos com as regras da Segurança Social e criar 240 postos de trabalho por ano, sustentáveis, pagos unicamente só com isto. Por isso, às vezes, aquilo que parece uma ninharia num sítio, se nós o investirmos bem em certos serviços e em certos domínios de investimento sustentável em Portugal, podem multiplicar-se enormemente naquilo que é a questão de melhorarmos o futuro do país. E melhorar o futuro do país temos que pensar também não só no trimestre, não só no ano, mas a 20, 30, 40 anos. E nós hoje temos um problema, como há bocado referiu o Sr. Primeiro-Ministro, de envelhecimento e é preciso renovarmos as gerações, é preciso apoiarmos as famílias e criarmos condições... E a natalidade, se é aí que entra a natalidade. Se a aposta na natalidade passa por que políticas? Passa por políticas de apoio às famílias, que são fundamentais nós incentivarmos, e aquilo que lhe voltei a referir, se nós melhorarmos a sustentabilidade da Segurança Social, se conseguíssemos que aqueles grandes dinheiros são produzidos com base tecnológica, aquelas que vêm do vento e que vão com o vento, se viessem ajudar, podíamos baixar a taxa social única, por exemplo, às famílias e aos trabalhadores que têm filhos. Hoje o Estado, em muitas circunstâncias, não cobra a taxa social única a algumas empresas quando elas criam um emprego. Nós podíamos utilizar um modelo semelhante, de dizer às famílias que têm filhos e que fazem filhos, mesmo neste pessimismo, com esta crise, que continuam a apostar na renovação das gerações, a essas famílias que o seu salário podia progressivamente ser aumentado até 34,75% sem nenhum custo para a entidade patronal. Podíamos aumentá-los em 34,75% se a taxa social única para estas famílias com filhos fosse, de acordo com o número de filhos, fosse retirada. Eu sei, parece-me estar a falar, mas eu não consegui ouvir. Estava-lhe a dizer que são algumas ideias que ficam desta Associação Novos Paradigmas. Temos que concluir esta nossa intervenção. Agradeço ter vindo à 18h20 da RTP Informação. Boa tarde. Esta hora a atualidade assim.